A paz do Senhor, pessoal, estamos aqui com mais um podcast da UAADA, o Teamcast, e hoje nós vamos apresentar a nossa diretoria geral, junto com esses dois amados aqui, presbítero Osvaldo e irmã Nayara, sejam bem-vindos. Nós estamos muito felizes por ter vocês como nossos líderes esse ano. Ano passado a gente estava com o irmão Adriano, nós sabemos que todo ano, em conformidade com a vontade de Deus, é necessário que alguns saiam e outros entrem para que a obra continue, né? E desde já eu gostaria de dar oportunidade para vocês se apresentarem aos adolescentes que estão nos assistindo, aos irmãos também, que não é só adolescente que nos assiste, mas alguns irmãos também do ciclo de oração, alguns obreiros também. Fique à vontade. A paz do Senhor a todos que nos acompanham nesse momento no podcast. Na verdade é Teamcast, não é isso? Teamcast. Teamcast, e a gente está começando a se adaptar, né? Por isso essa dificuldade de acompanhar alguns trabalhos da UAADA. E aí a gente é acostumado com o podcast, mas é Teamcast aqui na UAADA. Eu me chamo Osvaldo Quaresma e a gente já serve o Senhor há um tempo ali na Congregação Judá. E aprove Deus esse ano nos chamar para trabalhar servindo a UAADA e a Abaetetuba. E a responsabilidade é muito grande, porém a confiança é ainda maior, que esse ano Deus tem muita coisa a fazer no meio dos adolescentes. E agradecer ao carinho de todos os adolescentes que já tem um mês aproximadamente nos abraçado e demonstrado um carinho muito grande por nós. E dizer a vocês que continuem nessa mesma força, que esse ano Deus ele tem muitas coisas a fazer no nosso meio. A paz do Senhor, a Ada. Eu sou a irmã Nayara, acho que vocês já nos conhecem. Estou conhecendo vocês agora. Mas eu quero dizer que é a primeira vez que a gente está trabalhando com adolescentes, como a esposa já falou, somos aqui da Congregação Judá, trabalhamos muito tempo com sugestão, jovens, crianças, mas com adolescente é um desafio para nós. Mas eu quero dizer para vocês que nesse pouco tempo que nós estamos, a gente está encantado assim, com o carinho que vocês têm nos abraçado. A gente não viu nenhum momento assim, alguma rejeição, nada. Pelo contrário, o tempo quando vocês estão se colocando à disposição para nos ajudar, nos apoiando, nos abraçando, e esse carinho, como já viu nos avisado, é contagiante. Então a nossa expectativa e o nosso desejo, eu sempre falo, experiência a gente não tem, mas a gente tem muita vontade de trabalhar, a gente ama fazer a obra de Deus, é algo que é nosso, é de nós dois há muito tempo, a gente sempre trabalhou na nossa congregação e aprova o Senhor nos chamar para algo maior esse ano. A responsabilidade é maior e nós estamos aqui para aprender, para trabalhar, para nos doar, para fazer aí uma grande obra para o Senhor juntamente com toda a UAADA. Amém, amém. E já aproveitando aqui, a gente já vai começar com algumas perguntas que os nossos seguidores mandaram lá no Instagram, né? Começar aqui com a pergunta da Raíssa Cantão, que ela queria saber como foi que vocês se conheceram. Isso é muito Por que bom. perguntaram isso? Oh, meu Deus! Isso é muito bom. Isso é muito bom, Calma. porque a Nayara sempre foi apaixonada por mim. E aí ela mandou... Ai, meu Deus do céu. Ela mandava recado escondido pra mim, né? Aí eu nunca dei confiança pra ela. Mas ela mandava muito recado pra mim. Aí um dia eu decidi dar confiança pra ela. E aí a gente se conheceu. Aí ela se apaixonou por mim. Aí ela me convidou pra noivar. E depois ela que veio lá em casa pedir pro meu pai pra casar comigo. Aí eu aceitei e a gente casou. Rapaz, mulher de iniciativa, né? Tá. Vocês estão conhecendo, né, esse lado aí do Osvaldo, brincalhão. Inclusive, hoje alguém me disse assim que não conhecia esse lado dele. Mas isso, olha, o Osvaldo ele gosta muito de brincar. Sim. Então, justificando que tudo isso que ele falou não é verdade. Verdade. Até a figurinha dele já ficou conhecida. A figurinha do ano. Vocês têm que se acostumar, tá? Então, tudo que ele falar, vocês olhem pra mim pra saber se é verídico. Mas eu vou contar agora a versão verdadeira. O Osvaldo não morava em Abaetetuba, veio para Abaetetuba para morar, e ele tinha alguns funcionários na época que trabalhavam com ele,
e disseram para ele que eles iriam apresentar uma moça crente, né, para ele casar. Eu tô esperando ainda. E para glória de Deus, né, eu tô contando a realidade dos fatos. Eles falaram que aqui é Abaetetuba, comprou, meu amor. Aqui é Abaetetuba, a única moça que eles davam respaldo estava na congregação judaica, que era eu. Na época nos apresentaram e começamos a amizade, né? Oramos, pedimos a direção de Deus e estamos aí há 11 anos de casado, temos um filho de 5 anos e estamos no mesmo propósito. Era uma preocupação que eu tinha em casar com alguém que fosse crente de verdade e que amasse fazer a obra de Deus, porque eu desde a minha infância eu sou envolvida na obra. Então isso era algo para mim fundamental, que fosse um homem crente de verdade e que não houvesse nenhum impedimento para fazer a obra de Deus. E desde que nós estamos juntos, desde o namoro, sempre fomos envolvidos na obra. Então, essa é a nossa história aí de amor. E estamos juntos aí. Vocês acreditam em quem vocês quiserem. Né? Tire essas Vai conclusões. ficar essa dúvida aí. É sempre bom saber essa questão, né? Até mesmo para a gente saber quem são os nossos diretores. Sim. É sempre bom saber de onde eles vieram, como eles se Raízes, né? conheceram. Isso. Para saber também o caráter da pessoa. Abraço, Raíssa. Tá, agora vamos para a segunda pergunta, que quem enviou foi o Javaniel Rocha. Pastor Javaniel. É forte. Meu amigo particular. Ele quer saber se a UAADA ela vai fazer parceria com o Campo Moriá. Não, não é da minha vontade. Claro, Javaniel, tamo junto. E a UAADA vai apoiar a Moriá e eu sei que a Moriá também vai apoiar a UAADA. Viu? A prioridade é os nossos campos próximos daqui. A Moriá é um campo novo que foi desmembrado de Abaetetuba e a gente vai dar o total apoio aí para vocês, porque vocês têm partes ainda de Abaetetuba, né? Por ser um campo novo, a gente ainda tem um carinho muito grande pelo campo de Moriá. Verdade. É daqui ainda, tem jeito. É nada. Não só o Campo Moriá, né? É a Terra Santa. Aqui a gente tem alguns inscritos no canal Sim. que nos acompanham, como a Eneida já conversou com vocês, né? Sim. A gente tem Igarapé-Miri, Moju, Bacaré. Até internacionalmente, né? Internacional, a gente tem algumas pessoas do Rio Grande do Sul que seguem a gente. Legal. E algumas pessoas de Portugal. Legal. Isso é legal. Um abraço. Se tivesse dos Estados Unidos, eu falo um pouco inglês, sou fluente. Eu falo um pouco inglês. Aí se tiver alguém aí e ver o nosso podcast, nosso Teamcast, aí pode deixar alguma frase em inglês que eu faço a tradução também. Tá certo. A Nara Santana queria saber... Não creio. Pai, até aqui, Não creio, meu até Deus do aqui. céu, que perseguição Mas dessa só uma vida. observação, ontem a gente estava recebendo os visitantes, né, e os adolescentes para o culto que teve ontem, que foi o primeiro culto de adolescentes. Foi uma geral, bênção, foi graças uma a Deus. bênção. Eu já posso fazer meus agradecimentos ou não? Sim, fica à vontade. Já que foi tocado no assunto, eu queria agradecer a todos, principalmente aos assistentes de congregação que abraçaram a causa, trouxeram os adolescentes. O culto foi uma bênção. O culto só não sentiu a presença de Deus quem não quis. Exatamente. Porque o culto iniciou já com uma manifestação gloriosa da presença de Deus e terminou com uma manifestação por conta de 2 almas que se renderam aos pés do Senhor. Verdade. Então, que a glória ela seja unicamente de Deus, né? E o tema sendo missão, a gente já começa muito bem com o primeiro culto, ganhando almas para Jesus. Verdade. E só que o tema particular da UAADA esse ano é união. Geral do campo é missão, mas dentro da UAADA é missão e também união. E aí eu convido a todos e convoco a todos os assistentes, supervisores, dirigentes de congregação para a gente trabalhar unido, que eu sei que Deus vai fazer muita coisa esse ano. Amém. Continuando, a gente Teu tá relato. recebendo os convidados do culto, né? E a dona Nara chega toda molhada. Graças Meu a Deus, Deus. só para dar um apoio moral aí. Ela disse, não importa onde a minha família esteja, lá eu estarei também. Falsidade, apoiando. falsidade. É desse jeito, gente. Não é falsidade, não. É falsidade. Aí ela perguntou aqui, né? Quem é a cunhada preferida do Osvaldo? É a Nayane. Oh, meu Não Deus. é ela, é a Nayane, Oh, né? Jesus. A Nayane é a minha cunhada predileta, porque ela é totalmente oposta a Nara. Então, por ela ser oposta, é ela, Nayane.
Tá, agora respondendo verdadeiramente, eu sei que é a Nara. Eu sei que é a Nara. Mas não é sua cunhada, é minha cunhada. Eu bati no microfone. Tá certo. A Nara novamente Ó, perguntando meu perseguindo. quem cozinha melhor. Sou eu cozinho Olha, melhor. É uma batalha difícil. Sou eu. É uma batalha difícil porque o Oswaldo, ele cozinha muito bem. Churrasco mesmo, meu irmão. Não É tem... verdade. Não, isso é verdade. Não tem quem faça churrasco como ele faz. É excelente. É Isso coisa não é um simples assunto assim. para convidados irem em casa, que eu não vou cozinhar Fica para a ninguém. dica. Não fica... Mas assim, ele cozinha muito bem. Tudo que ele pega pra fazer, ele faz muito... Só que ele não domina tudo. Ele não sabe fazer de tudo. Então, sobre cozinhar bem, eu acho que tem que saber cozinhar um pouco de tudo. Mas se ele pegar pra aprender, eu sei que ele pode dar o melhor. Eu não posso falar de mim, né? Mas eu acho que, pelo nosso corpício, dá pra saber que eu acho que eu cozinho Eu mais cozinho ou menos. melhor, eu cozinho melhor. Não, é verdade. A senhora cozinha bem, já provei a comida dela, a sua também, que o senhor Não, eu já cozinho. preparou lá no Ajudar. Já, isso aí tu tem testemunho. É verdade, testemunho. não, ele cozinha muito bem. Realmente cozinha bem, tá. Bora para outra pergunta aqui da Isabelle, da UAD. Isabelle. Quando foi feito o convite para vocês para serem diretores da UAD, né? O que vocês sentiram? O que vocês pensaram no momento? Eu senti um peso de responsabilidade por ser um departamento do campo e, como já foi dito aqui, a gente já estava acostumado a trabalhar só em congregação, né? E aproximadamente o máximo que a gente pegou de pessoas foi 20, que foi os jovens. Na era já trabalhou com mais, que foi círculo de oração. Eu trabalhei também com os levitas, com os obreiros já, e no meu tempo tinha 28 levitas na congregação Judá. Então a média era essa. Aí você pegar um departamento com aproximadamente 900 adolescentes, 900 a 1.000 adolescentes, que foi o número do que saiu no congresso do ano passado. Então, a responsabilidade ela é multiplicada pelo tamanho do departamento. E aí, porém, quando o pastor chamou, ele disse que foi Deus que direcionou ele a me chamar. Aí, se foi Deus que tocou nele para me chamar, aí a minha confiança também que ela tem que estar acima do nível da responsabilidade e do medo. Porque todos nós sentimos medo. Porém, o medo não tem que ser a causa de fazer você parar. Ao contrário, o medo ele tem que te impulsionar a avançar. E aí quando ele chamou, eu senti o peso da responsabilidade, um pouco de medo. Porém, quando ele me confirmou que foi Deus que revelou a ele, e aí eu senti uma confiança muito forte. Eu fui conversar com a Nayara, e aí ela confirmou também. A gente foi orar, ele pediu para a gente orar, e nós oramos por um período, e sentimos de Deus a vontade. Quando a gente retornou até ele para dar a resposta, que ele pediu para a gente dar a resposta, a gente deu a resposta a ele. Ele falou para a gente, disse assim: vocês vão ver como o departamento é bom. Vocês vão sentir o carinho dos adolescentes. Vocês vão sentir o amor dos adolescentes. Vocês vão ser como pais para eles. E depois que eles se apegarem a vocês, eles não vão querer que vocês saiam mais. E aí, a gente está um mês no departamento e eu já sinto o que o pastor havia falado a nós. E graças a Deus, aquele medo, aquela responsabilidade, ela foi já saindo. E hoje eu estou sentindo uma confiança muito grande e uma fé em Deus tremenda, que Deus vai fazer muitas coisas durante este ano. O que a senhora tem a dizer? A gente até se emociona porque ele falando, a gente começa a lembrar das coisas, porque, inclusive, quando o pastor fez o convite para o Oswaldo, ele tinha tido um sonho, eu acho que uns 15 dias antes, um sonho que a gente não tinha entendido, mas quando ele sonha, ele é difícil de sonhar, mas quando ele sonha, não é por um acaso. E ele me contou que nesse sonho a gente estava fazendo um trabalho em outra congregação, que não era na Judá. Isso, era na Betesda. Era na Betesda, com um povo muito grande. O Francinildo estava E lá. todo mundo estava muito alegre, como se eles tivessem mudado para lá, para congregar lá. Aí não entendemos no momento, né? Quando o pastor fez o convite... Na verdade, agora que eu lembrei do que ela falou.
Mulher tem uma cabeça melhor do que homem. Eu chegava na Bethesda, o Francinildo era o dirigente. O Sônio, eu chegava na Bethesda, de paletó, ela me acompanhando. E aí, quando eu chegava na escada, naquela rampa da Bethesda, aí todo mundo virava, porque a escada é atrás, todo mundo virava, os adolescentes. Agora vem todo o Sônio, vem. Depois que acontece, que a gente vai lembrar. Os adolescentes levantavam e começavam a aplaudir a gente entrando na Bethesda, como se fosse uma liderança deles. Sim. E a gente ia em direção ao púlpito, e aí o Francinildo falava: está conosco o presbítero Osvaldo e a irmã Nayara. Aí eu não entendia por que eles aplaudiam e gritavam e... sabe? Aí eu contei para ela. Aí ela disse: amor, será que a gente vai sair da Judá e vai congregar para Bethesda? Aí passou. Aí foi depois disso que o pastor... E não recordamos o sonho. Agora que ela está recordando. Foi depois que a gente foi orar, porque quando o pastor falou o ADA, eu peguei um susto, né? Porque a gente já tem uma trajetória com os jovens. Aí eu falei: mas como? A gente nunca trabalhou com adolescente. Não, mas a gente vai orar. Iniciamos um propósito. E nesse propósito ele lembrou do sonho. Eu disse: então isso é uma confirmação. A gente entendeu como uma confirmação de que Deus ia nos tirar, né? Um pouco da Judá, ia nos... Porque a gente não sai da Judá, a gente ama ajudar, aqui é raiz. Mas a gente entendeu que Deus tinha um projeto, um trabalho para nós fora da Judá. E, como eu falei, a gente mesmo com medo, com a insegurança de não saber trabalhar, nunca trabalhamos com adolescentes, mas a gente tem fé em Deus, tem coragem. Eu acho que a oração ela é fundamental. Então, quando o pastor nos fez o convite lá em novembro, a gente já iniciou o propósito de oração para Deus dar os projetos, direcionamentos. E quando a gente vai orando, o medo ele vai saindo e Deus vai dando a direção, vai dando os planos, tudo vai dando certo. Então, houve sim o medo, mas a certeza de que Deus estava conosco, e isso nos conforta, nos encoraja para que a gente possa trabalhar na obra dele. Essa questão que a senhora tocou de nunca ter trabalhado com adolescente, né? Porque vocês sempre trabalharam com os jovens. Com jovens. Né? Quanto tempo vocês trabalharam na frente dos jovens? 3 anos. 3 anos. 3 anos. Com jovens, Com a senhora jovens. no ciclo de oração. Ah, ciclo de oração foi desde que eu casei. Foi em 5 anos. Eu caso, na verdade, né? Enquanto ela trabalhava no círculo de oração, eu trabalhava com os obreiros. Ela É. era líder do círculo de oração, era dos obreiros. Ela trabalhou 5, eu trabalhei 5 com os obreiros. Quando ela Exato. saiu do círculo de oração, eu saí dos obreiros e nós fomos nós dois. Para o mar. Os jovens. E desde a minha infância, a mamãe sempre trabalhou no ciclo de oração. Então, ela sempre nos levava. Consagração. Então, indiretamente, eu já era muito envolvida. Tanto que a minha vida na mocidade foi muito rápida. Eu sempre gostava de estar em paz de louvor, enfim. Então, quando eu lembro num congresso que eu tinha 13 anos na congregação de dar um pré-congresso que teve, e a irmã Graça olhou para mim e disse se eu podia reger o ciclo de oração, eu com 13 anos. E para mim foi uma honra, então eu sempre fui muito envolvida com as irmãs. Então, quando eu casei, eu já estava lá, já gostava do ritmo, e graças a Deus foi um trabalho também que muito me ajudou, porque o ciclo de oração tem um trabalho de oração, consagração. Então foi lá no ciclo de oração onde eu aprendi, de fato, a fazer propósito, fazer campanha, oração. E para minha vida trouxe um fortalecimento muito grande. Até hoje eu não abro mão da consagração, de estar no meio das irmãs. Então foram, eu acho que foi 5 ou 6 anos que eu fiquei diretamente no ciclo de oração na congregação Judá. Tenho um carinho muito grande pelas irmãs. Ano passado eu fui supervisora daquela área. E tenho um carinho muito grande pela ciclo de oração. Após o ciclo de oração, saí de lá para ir para os jovens. E nós temos também um carinho muito grande, a gente dizia para eles, né? E eles também diziam que nós éramos como uma família. E, de fato, foi um trabalho que nos marcou muito, mas chegou o tempo de Deus de nos chamar para um propósito maior. Uma coisa que eu observo muito na liderança da Assembleia, né, dos departamentos, é que eles sempre foram influenciados, né, de alguma forma, pelos seus pais. Sim. A senhora falou que pela sua mãe, né, o senhor Não. veio de família evangélica. Eu sou de família evangélica. Eu nasci, meu pai já era evangélico, meu pai. Já era evangélico, mas aí eu não tinha aceitado Jesus. Eu fui aceitar Jesus já como adulto já, né? Mas o papai sempre foi evangélico, sempre foi. Só que o papai, ele não era tão envolvido na obra, né? Era envolvido mais em política do que na obra. E aí, assim, eu não via muito o papai envolvido como líder dentro da congregação, dentro de igreja, não. Não tinha.
Vocês chegaram a trabalhar na EBD? Porque eu Sim. cheguei a Sim, ver nas redes sociais. 2 Só anos. faltava adolescente, Alexandre. Foi 2 anos, né? Na EBD? Ixi, 2 anos. assim, na no EBD. mandato foi 2 anos e depois voltamos, passamos o ano novamente. Foi. Mas eu acho que só faltava mesmo adolescente. Tá certo. Bora lá para pergunta da Lana, que é nossa colega daqui, Sim. da mídia, né? Sim. Ela queria saber se vocês já tinham trabalhado com outro departamento que fosse tão grande como a UAAD. Vocês já responderam isso? Já, a gente trabalhou na Almádia. É. Mas foi trabalhamos- só um ano? Só um ano na Almádia, o presbítero Apoio, Alex né? Ferreira. Não, como diretores. Pois é, a gente não estava de frente, né? Não, como primeiro não. Mas a gente tava. Agora, eu com data sou muito fraco, muito ruim. Eu não sei qual foi o ano, mas se não me falha a memória, 2018, 2017. Acho que foi 2019 que o Casaf estava bebezinho. Porque em 2018 eu também fiz parte da diretoria do Ciclo de Geração, foi o ano que o Casaf nasceu. Eu trabalhei até julho, depois eu não conseguia mais, porque o Casaf estava bebezinho, né? E no ano seguinte a gente veio para o Tempo Central, foi quando, eu acredito que foi nesse ano, 2019, eu acho. Não tenho certeza, mas passamos. Aí o Alex Ferreira fez o convite pra gente, a gente fez parte da Almádia. E passamos um ano, aí final do ano a gente pediu para sair por conta que a gente sentiu muita saudade da congregação Judá. Porque na vez que nós fomos para a Almádia, foi exigido de nós ficar congregando fora da Judá. E aí, por conta dos cultos, a gente ficou muito ausente da Judá. E aí a gente sentiu demais saudade da Judá e foi essa decisão que a gente tomou por conta de lá. Mas aí, como da UADA, os cultos são na sexta-feira, nas congregações, alguns no domingo, a gente tem como congregar na Judá, apesar que a gente não pegou cargo esse ano, por conta do trabalho nosso da UADA, mas culto de ensinamento na quarta-feira, Santa Ceia, escola dominical. Viu, adolescente? Muito importante, muito importante. Não falte na escola dominical, participe da escola dominical, porque é isso que vai fazer você chegar no futuro bem e até a salvação. É através da palavra do Senhor. E aí a gente não abre mão da escola dominical. E no tempo da Almádia a gente faltou muito em relação a isso, a gente sentiu, por isso que a gente pediu o desligamento da Almádia. Então a gente já participou sim da Almádia. Eu vejo que vocês são bastante apegados com a congregação Judá, né? Demais. Isso é até bom, porque na nossa primeira reunião que nós tivemos com vocês recomendaram para nós não sairmos da nossa congregação. Com certeza. Até mesmo o apóstolo Paulo vai dizer para as pessoas não saírem da congregação, né? Então, qual é o conselho que o senhor dá para alguns jovens, alguns adolescentes, que acham que para eles serem vistos é necessário eles saírem da sua congregação? O que o senhor tem? Eu tenho a dizer que a mensagem que eles ouviram ontem fala tudo disso. Davi não precisou sair do campo para ser visto por Deus. Ele foi chamado lá no campo. Gideão, da mesma forma, estava escondido dos midianitas e foi chamado por Deus lá. Então, ele não precisa se mostrar para ninguém para ser chamado. Se você tem chamado de Deus, você pode se esconder aonde for, Deus vai te chamar lá. Vai te chamar lá. Então, eu gosto muito de viver no anonimato. Por quê? Porque quando tu tenta aparecer demais, é porque tu não tem chamada na vida. Porque quando tu tem chamada, tu não precisa aparecer. É Deus que faz a tua divulgação, é Deus que faz você aparecer. Então é fundamental você, por isso que você falou sobre congregar, porque nunca precisou a gente sair da congregação Judá para Deus ver a gente lá no nosso trabalho. Então, eu acredito que da mesma forma que Deus fez comigo com a Nayara, Ele pode fazer, porque a Bíblia fala isso. Os exemplos são claros. Aqueles que tentaram aparecer foram abatidos. E aqueles que tentaram ou não apareceram, isso, né? não buscaram a glória para si, Deus foi lá e chamou ele de lá. E tirou. Então, eu acho isso fundamental. Eu acho que não precisa eu aparecer. Eu acho que não precisa eu me mostrar para ninguém.
Eu acho que não precisa eu me divulgar. Não precisa. Deus é quem faz isso. É Deus que sopra o teu nome na terra. É Ele que faz. Se tu tentar fazer isso, tu vai fazer errado. Por quê? Porque tu não sabe qual é o tempo de Deus. Tu não sabe o que Deus tem para ti. Tu não sabe como é que Deus quer te usar. Aí às vezes a gente acaba confundindo as coisas. É melhor deixar no tempo de Deus, na direção de Deus, e Deus vai fazendo, e o teu nome é soprado, e quando vê você já está assumindo um trabalho que nunca passou pela sua cabeça. Eu prefiro ser surpreendido do que surpreender. Eu gosto muito disso que o senhor falou, de viver no anonimato, né? Os últimos diretores com quem nós trabalhamos, eles nunca falaram pra gente, olha, vem cá, tira uma foto nossa aqui, eu bregando, fazendo alguma coisa, né? Mas sempre falaram, não, trabalhem lá, divulguem. Se eu nem apareceu no da mínima, melhor ainda, né? Então, essa questão de viver no anonimato, até mesmo a gente vê o que essa pessoa ela quer de verdade. Sim. Se ela está trabalhando pelo bem do departamento ou se ela está trabalhando apenas para se promover, para se aparecer. Né? E Alexandre, pegando esse assunto teu que é muito interessante para os adolescentes, que tu falou que é um conselho para os adolescentes, a gente tem visto exemplos nacionais de verdadeiros artistas que tentam, né, se aparecer, estão se vendendo para gravadoras. E aí, se você vê, eles não estão chegando nem na mocidade mais, porque na sua própria adolescência a vida deles já estão acabando. O sucesso sobe para a cabeça, o poder, o dinheiro sobe para a cabeça e eles acabam se perdendo. Então há um risco muito grande de você procurar sucesso, de você buscar sucesso para a sua vida. Há um risco muito grande. Agora, aquele que tem chamada de Deus, é como Deus preparasse ele para receber aquilo. É uma chamada específica para ele. É para ele, não é para outro. Então, quando o outro quer ter a mesma chamada do que você, ele quer se colocar no teu lugar, com a mesma chamada, te admirando. A chamada não é para ele, então ele vai acabar perdendo a direção de Deus. Aí vai se desviar, vai se afastar, aí vai envergonhar o evangelho. É o que a gente está vendo no cenário nacional. Eu não preciso citar nomes aqui, não precisa. Porém, a gente olha e vê artistas. E aí, com o tempo, o nome deles é apagado. Eles se acabam família e acabam se destruindo. A gente está vendo muitos deles, cantores, artistas, desviados, afastados. Aí a pergunta é, será se vale a pena? Será se vale a pena tu ganhar tudo na terra e perder a tua salvação? E só complementando, né, tudo isso que a gente está falando, esse assunto ele é muito importante e o fato de congregar é fundamental para isso. Porque eu desde os meus 12 anos, assim, eu viajo para cantar, mas sempre na minha congregação. Inclusive, eu não gosto de marcar a agenda dia de domingo, porque domingo é a igreja, culto de Santa Ceia, eu gosto de estar na minha congregação. Aí, quando a gente é jovem, adolescente, a gente se vislumbra com isso, com agendas, com elogios, com aplausos. E quando a gente tem uma base, né, na congregação, quando você é ensinado a servir, a trabalhar, a pegar no pesado, você não se ilude com isso. Agora, quando você nunca faz nada, você não congrega, você não tem o hábito de trabalhar, você não se compromete com nada na igreja, aí vem esses pratos, você se perde. Então, você não vai pensar duas vezes em atender uma agenda do que passar a congregação. Mas quando você é servo, você congrega, você é ensinado a trabalhar. A gente sempre ensinou isso para os jovens e a gente busca ensinar na prática mesmo, a colocar a mão no trabalho mesmo, aprender a servir, aprender a ser servo, para que nada disso, desse mundo, possa nos fazer perder o brilho do Espírito Santo, que isso é mais importante, né? Então eu lembro... Isso é muito bom também, até se tu tá na congregação, se vem pro culto de terça-feira de doutrina, é fundamental tu ouvir a voz do pastor, né, o teu pastor congregacional, o dirigente, para te ficar embasado na palavra de Deus, para te resistir a essas coisas. Aí começa a surgir convite, aí tu já não vai pro culto de ensinamento quarta, tu não apoia a igreja sexta, tu não vai pro culto, para a escola dominical domingo, tu não vai para nenhum culto, para atender a agenda. Então, quando chega
essas propostas, tu não sabe como reagir. É isso que está afastando as pessoas da igreja. Falta raiz, gente. Tá faltando raiz. Normalmente quando se fala de artistas, né, e a gente vai ver o histórico deles de igreja, Sim. E não normalmente congregava. eles Não congregava. Isso é perigoso. É contra a teologia, é contra Sim. a Bíblia, Contra dízimo, contra dízimo. contra pastor. Exatamente. Como se todos os pastores e todas as Sim. igrejas fossem a mesma coisa, né? Generaliza. Até mesmo se afastar por causa disso. Exatamente. Perigoso. Tá, bora lá. Mas tá bom. A última pergunta é Ah, da Isabelle, já que na acabou? verdade não é nem Uma pergunta. uma pergunta, Ah, na meu verdade. O que é? É uma um crítica. elogio. Ah, um elogio. É um elogio. Eles são maravilhosos. Foi isso que ela falou. Vocês têm alguma coisa a falar sobre esse comentário? Que ela tá mentindo. Tá certo. Obrigada, Isabelle. Você também é uma amor de Ah, pessoa. ela é, a palavra é, ela é suspeita em falar. A Isabelle já tem um carinho antes da gente vir para o Ada, né? A gente já trabalhou junto. Teve uma venda que o pastor Javan pediu para mim estar administrando ali atrás da... A venda que o senhor falou pra gente? Isso. A venda que eu sonhei que eu ia chegar na cadeira. Oséias sabe dessa história. Contei que eu tinha sonhado, mas não foi de verdade o sonho. Eu só falei que foi um sonho fantasioso, que eu chegava nessa venda, porque o pastor tinha me colocado para me tomar conta da venda, que eu iria chegar na venda e ia uma cadeira, uma mesa para me sentar, e eu estaria servido por aquelas pessoas e tal que eu tinha colocado lá. Você já tá na frente Eu da ia, venda. e só como cabeça, sim, com o patrão. E aí quando eu chego lá, eu que sofri, né? Eu que trabalhei pesado nessa venda. Aí eu olhava para o Oséias e ficava gritando para o Oséias, e o sonho? Aí o Oséias ia, porque lembrava do sonho que eu contava e eu que ficava. E Mas aí a Isabelle... Nem ia chegar na Isabelle. Eu já tinha esquecido da Isabelle. Eu não sei de onde a Isabelle surgiu. Brincadeira. E aí quando chegava à tarde, o presbítero Francenildo mandava uma equipe para lá para espetar a carne. Que a gente vendeu churrasco. E esse churrasco estava cortado, temperado, porém não estava espetado. E aí a Isabelle veio ela com a Flávia. Ela com a Flávia veio à tarde, era 1h30 da tarde, 2h da tarde. E aí elas vinham espetar, elas ficavam até 5h da tarde espetando churrasco lá. E aí elas estavam lá e sempre a gente conversava, né? Tava todo mundo espetando na mesma bacia o churrasco, a gente conversava. E eu já vi que elas duas eram muito esforçadas, eram dedicadas. Mesmo ela chegando atrasada em tudo, que eu vou contar logo para vocês, a Isabelle só chega atrasada. Mesmo ela chegando atrasada... Não, é verdade, confirma. E aí ela chega atrasada, lá eu não via que ela chegava atrasada porque eu chegava depois dela. E aí mas aí eles iam à tarde para lá para fazer esse trabalho. E aí eu contava umas histórias para elas lá e elas iam. E a gente criou um vínculo de amizade bom. E aí quando foi esse ano a gente foi privilegiado trabalhar junto. Daí eu fui descobrir que ela trabalhava junto contigo aqui na mídia, só que ela trabalhava também na logística, trabalha na logística também, tá? Ela trabalha na mídia, na logística da UAD, e ela nunca cumpre, né, o que a gente pede para ela. Eu disse pra ela, queria pedir perdão para o pastor Nogueira, eu disse para ela não pegar cargo, que esse ano a gente ia trabalhar pesado na UAD, ela já pegou todos os cargos na Bethesda, e agora ela está chegando mais atrasada ainda, por conta dos cargos. Sim, às vezes a gente até fica irado com a Isabelle, né? Mas às vezes eu até entendo ela. Teve uma vez que a gente estava conversando, eu acho que era o Congresso das Irmãs, que a gente estava falando sobre o serviço na igreja, né? Aí ela estava comentando de que ela não podia deixar de servir as irmãs, né? Porque se a gente não servir, quem é que vai? Sim. Então, a gente, às vezes, tem que sempre se colocar na posição de servo. Com certeza. E ficar se perguntando, se nós não fazemos, quem é que vai fazer? Sim. Né?
Então, tem coisas muito boas que a gente aprende com ela. Com Além certeza. dela saber muito de Bíblia, né? Sim. Ela entende muito de vida também, mesmo sendo nova, né? E aí que a gente chega a saber que sabedoria É. não é tanto a pessoa ela ser mais velha, Com idade, não tem nada a ver com idade. não ter idade, mas ter experiência mesmo De vida. Vivência. de vida, né? Entrando nessa questão de vida, queria perguntar para vocês também sobre espiritualidade, né? Isso é importante. Sim. Eu vejo que muitos adolescentes, eles vêm pro culto, choram, e como eu sigo muito deles e eles me seguem também, eu tenho alguns contatos de alguns Sim. adolescentes que me mandam mensagens de vez em quando. A gente repara muito nas redes sociais deles que eles estão vivendo, bem dizer, um pé dentro da igreja e outro fora. É o crente raimundo, né? Sim. Então, às vezes, não sei se por causa da fase que eles estão vivendo, né, de descobertas, de perguntas, Sim. mas a gente vê muito, até mesmo no meio dos jovens às vezes, Sim. deles vindo para o culto, chorando, se derramando diante de Deus e depois do culto, voltando às práticas mundanas, né? Então, o que vocês teriam para aconselhar os jovens, principalmente na questão da música? Sim. Porque eu vejo muitos adolescentes sendo influenciados através da música, através dos artistas, como o senhor já falou, né? Então, se tiver Deus, por exemplo, na música, mesmo que ela seja mundana, eles pegam essa música, só que em vez de eles ficarem apenas com aquilo, eles vão buscar mais no artista. Sim. Então, eles buscam ali um tipo de referência para eles, em vez de buscarem uma referência que seja cristã, né? Que seja da mesma religião, até mesmo do mesmo ministério, né? Porque tem alguns adolescentes que mesmo não buscando lá fora no mundo, eles buscam em outros ministérios, só que às vezes esses outros ministérios falam coisas que não são doutrina de Deus, né? Sim. Mas que são heresias. O que vocês têm a aconselhar esses adolescentes que têm buscado conteúdo em outro local que não seja a igreja, que não seja também a palavra de Deus? O que a gente percebe é que os adolescentes eles estão numa fase de aprendizado, de descoberta, e aí falta um pouco de maturidade espiritual da parte deles para entender que separar o que faz mal e o que não faz mal, né? Na verdade, a gente pode ver de tudo, porém a gente só retém o que é bom. E a gente não deve se aproximar dessas coisas que não vêm de Deus. Por exemplo, como música secular que tu citou, às vezes a maldade, o que faz tu te afastar de Deus, ele não chega só de uma vez, mas ele vai começando aos poucos. E aí quando você percebe, você já está muito distante de Deus. Na música secular, é assim. Às vezes tu pensa que aquele artista, ele está falando de Deus, tem uma aproximação de Deus. Às vezes cita até uma palavra. A gente vê muitas músicas seculares que dizem, que usam o nome de Deus, né? E aí, só que de Deus não tem nada. De Deus não tem nada. E aí, se a gente conseguir resistir a isso, para passar dessa fase para a maturidade cristã, a maturidade espiritual, chegar na vida dos adolescentes, eles conseguem resistir e não se distanciar de Deus. Na verdade, é um desafio muito grande para eles. Tu já passou por isso. Eu, quando passei por essa fase, eu não era evangélico.
A Nayara já era, pode falar um pouco disso também, sobre adolescente, sobre a adolescência, essa fase. Porém, o que a gente percebe, é essa falta de maldade, de temor, que faz tu te aproximar disso. Então, eu acredito que com temor a Deus, eles conseguem resistir a essas coisas. Sabemos que eles são tentados demais, que eles são perseguidos demais pelo inimigo da nossa alma. Eles são bombardeados por assuntos, por mídia, redes sociais, que parece que querem destruir a nossa juventude, né, os nossos adolescentes. O desafio dos adolescentes é resistir. Que isso é uma guerra muito grande. Tá? É uma guerra muito grande. E aí o que a gente puder fazer como diretoria é ajudar nesse combate os nossos adolescentes. E nós vamos, nesse ano, ajudar eles na linha de frente para combater, para ajudar eles a resistir ao diabo. E eu tenho certeza que ele não vai permanecer. Ele vai fugir. Agora, se a gente... Aí se eu perguntar, mas presbítero Osvaldo, como? Quanto mais tu se aproxima de Deus, mais tu consegue resistir ao diabo. Então, eu convoco a UADA, aqueles que sentem o desejo de resistir ao diabo, que eles se entreguem este ano para Deus, que eles se entreguem nas programações da UADA, que eles vistam a camisa da UADA, e nós vamos segurar nas mãos deles e vamos trabalhar juntos. Eu tenho certeza que esse ano vai ser marcado pelas vitórias que Deus vai entregar na vida dos adolescentes, e eles vão ser exclusivos de Deus. Aleluia. Propriedade santa. Amém. Sacerdócio real. É isso que Deus quer dos adolescentes. É que eles sejam exclusivos dele, consagrados a Deus. E nós estamos aqui para ajudar, porque sabemos da dificuldade qual é. E estamos aqui para aconselhar e fazer de tudo, né, com a família deles também, para ajudar eles a permanecer firmes na palavra de Deus e na casa do Senhor. E eu sei que nós vamos conseguir, porque eles vão estar determinados a se entregar para Deus este ano. Só pontuando, né, tudo que o Raul já falou realmente é verdade. E eu acho que o primeiro passo, né, para essa mudança, para conseguir mudar de fato, é querer, né? Se você quiser, você consegue. Se você não querer, o compromisso com Deus, ele parte de nós. Deus, ele está aqui para nos abençoar, para nos... mas ele parte, não adianta a gente fazer um projeto, a gente querer te ajudar e você não querer. Então, eu acho que o primeiro passo, é querer, de fato. E o segundo, na nossa época, né, de adolescentes, não tinha rede social, não tinha esse avanço de celular, de tudo. Então, eu posso dizer que era muito mais fácil servir a Deus, né? Porque a gente focava, era muito diferente dessa época. Não tinha distrações. Não tinha distrações. Era muito comum fazer vigília com adolescente, fazer consagração. Eu contei ontem no culto, que de vez em quando eu estou falando, foi na adolescência que eu recebi o batismo com o Espírito Santo, porque nós éramos incentivados. Mas eu acredito ainda, sabe, que nesse caminho que nós trilhamos, eu acredito que isso ainda funciona, oração, jejum, consagração, buscar a Deus, eu acredito que isso ainda funciona, agora basta a gente querer. E uma das coisas fundamentais, como o Raul falou, é você se afastar das coisas que não agradam a Deus. Porque aquele que quiser ser amigo de Deus, ele vai ter que ser inimigo do mundo. Então eu não vejo possibilidade disso vale para adolescente a adulto. Não tem como eu querer compromisso com Deus e estar seguindo pessoas que não são crentes, influenciadores que não são crentes, cantores secular. Qual é o meu interesse enquanto crente? Estar seguindo pessoas como essa. Então, já começa fazendo uma limpa aí no teu Instagram, Facebook, YouTube e tira as coisas que não são de Deus. Tira os cantores, as tendências do momento, esse pessoal que não quer nada com Deus, que não vai adicionar nada na sua vida. Você quer isso para a sua vida, você quer
fazer a diferença, você quer ser um crente firmado, começa fazendo hoje, aí no teu Instagram. Deixa de seguir esses artistas secular, influenciadores que muitas das vezes ensinam a fazer coisas que não agradam a Deus, e começa a seguir, como o Alexandre falou, homens de Deus, mulheres de Deus, que tem aí coisas para adicionar na nossa vida. Eu sempre falei, eu falo isso, eu sempre andei colada. Minhas amigas de juventude eram as irmãs de geração. E como eu disse, isso foi muito bom. Mesmo eu não sendo do ciclo de geração, eu estava lá porque eu queria ser uma pessoa diferente. Então, o primeiro passo é querer. Se você querer, você consegue. A gente está aqui para ajudar. O meu desejo, eu sonho assim. Quando eu vejo, ontem eu vendo alguns vídeos do nosso culto, adolescente chorando, isso para mim é maravilhoso, não por mim, mas porque é prazeroso tirar a presença de Deus, sentir a presença de Deus. E quando eu vejo adolescente hoje, no século XXI, sentindo a presença de Deus de uma forma tão natural, né, tão espontânea, sem ninguém estar forçando nada, isso para mim é uma vitória muito grande. E eu tenho certeza, eu creio que nesse caminho que a gente foi ensinado, o caminho da oração, o caminho da renúncia, esse caminho da palavra, ele vai nos levar, e até o final do ano nós vamos ver aí muitos adolescentes envolvidos com a presença de Deus e com compromisso, fortalecidos, com raízes, e aí dando muitos frutos para o reino de Deus. Falando sobre influência, né? Eu e alguns colegas, a gente está fazendo a leitura do Novo Testamento esse ano, né? A gente já está em Lucas, está quase para terminar. A gente fez uma reunião semana passada, a gente se reuniu para conversar a respeito da leitura, e no final a gente até brincou e teve uma reflexão rápida, né? Sobre algumas questões da vida, até gente que chorou. Aí eu queria perguntar para você a respeito da influência, né? Se vocês se espelham em alguém assim, eu digo próximo, não estou falando sobre artista, Sim. ou alguém que esteja longe, mas alguém que esteja perto de vocês, que vocês conseguem ver, algum familiar, algum amigo, que vocês têm ali em quem vocês se espelham. Espelhar, eu não sei se essa palavra eu usaria, mas assim, eu tenho pessoas que eu admiro muito e que o que é bom, assim, o que é admirável, eu procuro assim, seguir os passos, sabe? Eu vou falar aqui de família primeiro, como eu falei, a minha mãe sempre foi de oração, sempre foi uma mulher de oração, e muitos ensinamentos em relação a doutrinas, a seguir a ética da igreja, assim, eu aprendi muito com ela. Em relação à simplicidade também, eu tenho aí a família do meu pai, o meu avô, é um patriarca da nossa família, e é da linhagem do papai, a questão musical. E eu lembro de coisas muito simples, como a escola dominical, na congregação que havia lá. Então, essas memórias, assim, essa questão da simplicidade, da oração, de ser fiel a Deus, de ser servo de Deus, de fazer a obra de na simplicidade, isso eu trago comigo, da minha família. Sobre pessoas que não são da minha família, eu admiro muito o nosso pastor Javan é um homem de Deus, é um homem que nos ensina os valores da humildade, né? A gente pode ver o pastor Javan é uma pessoa de referência no nosso estado, na nossa igreja, mas isso nunca subiu para a cabeça dele. O pastor que eu conheci quando ele chegou aqui é o mesmo pastor. Então, essas virtudes eu admiro e procuro seguir os passos, né? Assim como no nosso igreja tem muitos homens e mulheres de Deus que a gente admira e a gente procura aquilo que é bom, como o Rafa falou, a gente retém para a gente seguir os passos e fazer assim, aí o nosso melhor. Osvaldo? Eu, sem demagogia, sem hipocrisia, eu me espelho muito no nosso pastor Javan, assim, pela questão da humildade. E a humildade, ela procede à honra, né? Então, ninguém diz que ele é o primeiro secretário da convenção, porque ele é um homem simples, né? E a gente não sabe o poder que tem um primeiro secretário de uma convenção, que é a maior convenção do Brasil. Ele é meu primeiro pastor e o único pastor, porque é o meu primeiro e único pastor, que eu já aceitei Jesus com ele. E aí,
E aí eu sei que muitos podem dizer que é demagogia, hipocrisia, mas assim, ele é um exemplo muito grande para mim, em termos que o poder não subiu para a cabeça dele. E aí, hoje ele hoje ele preside uma das maiores igrejas do Pará, que é a Baitetuba, e continua sendo o mesmo homem como ele chegou aqui. E aí é uma pessoa muito simples, e o que eu admiro é essa simplicidade, a humildade, porque aonde ele chegar, o que tiver para comer, ele come. Sim, verdade. Ele é um homem assim muito simples, que não, sabe, é homem do mato, é homem do mato. Aí já viajei muito com ele, e a gente pode pensar lá no campo de Abaetetuba ele é assim, porque ele tem que mostrar isso para as ovelhas dele. Mas não, aonde ele chega, ele é assim, aonde ele chega é assim. E aí eu acho que isso é uma coisa natural que deveria ter entre nós. É o nosso espelho ser o nosso líder. Assim como o pastor é meu espelho, assim eu espero que eu seja para os adolescentes esse ano. Assim eu espero. Não somos perfeitos, a gente tem erros, dificuldades, lutas, porém o natural seria isso, o teu espelho ser o teu líder. E aí, uma outra pessoa que eu não me espelho, mas eu admiro, é o presbítero Edson Ferreira. E aí, na mesma pegada do pastor Javan, homem simples, humilde, e eu tenho um carinho muito grande por ele. Talvez ele nem saiba, talvez se ele ver esse vídeo, ele vai se surpreender, porque eu não sou de falar. A pessoa, te admiro muito. Não. E acontece com a gente, às vezes, tem pessoas que te admiram e não vão falar para ti. E aí o Edson Ferreira também, o ministério dele, a parte espiritual, prega muito, ora muito, e é um grande exemplo para mim, na vida de humilde. Às vezes a gente olha algumas pessoas, tinha tudo para dar errado, e deu certo. Entendeu? E aí, o Felipe, primo da Nayara, Filipão. A humildade não é o caminho. Filipão, gente. Janderson. Não passar por cima de amigo ninguém, particular que eu tenho, Janderson, Diácono Janderson, da Monte Carmelo, que tá na Almádia. Abraço, chefe. Tá na Almádia. E aí, são homens que tinha tudo para dar errado. Aí eu fico impressionado com Deus. Tinha tudo para dar errado. Tu olha para trás, de onde eles vieram, tinha tudo para dar errado. E deu certo. E às vezes nós temos tudo para dar certo e dar errado. Por quê? Porque a gente não dá valor para aquilo que Deus deu para nós. Às vezes a gente nasce tão bem, é criado em uma família tão boa, evangélica, vive na igreja e dá errado, quer ir para o outro lado. Essas pessoas às vezes nasceram em berço que não era evangélico, não tinham o que comer, passaram lutas, dificuldades e deram certo. Então isso aí me alegra demais. Quando as coisas iam dar errada e dão certo. Eu vejo a mão de Deus aí. E às vezes a mão de Deus está lá na pessoa que era para dar certa e a pessoa não quer a mão de Deus. Aí dá errado. Então, essas pessoas são assim, pessoas admiráveis, que eu tenho um carinho muito grande. Queria mandar um abraço, Diácono Janderson, presbítero Edson Ferreira e o grande presbítero agora, Filipão. É presbítero, fiquei sabendo isso lá em Paraupebas. Vai chegar esse vídeo nele, eu tenho um carinho muito grande para essas pessoas. E o nosso pastor, um abraço, nosso pastor também, pastor Javan. Tamo junto naquele projeto, pastor Javan. Verdade. A minha participação, sobre o pastor Javan, realmente as pessoas que já conversaram conosco, sempre dão esse bom testemunho do nosso pastor, de ser uma pessoa humilde, de que não deixou levar para a cabeça a posição onde ele estava, fez com que ele mudasse o caráter dele. E segundo, o porquê eu perguntei para vocês quem era o exemplo de vocês, Porque não é difícil encontrar um exemplo. Principalmente perto. Sim. As pessoas pensam, entrando naquele mesmo assunto que a gente estava tratando sobre os adolescentes, de buscar pessoas na rede social, pessoas que nem sabem, tem alguns adolescentes, eu não vou falar o nome, mas a pessoa deve saber. Eu posso tomar minha água aqui? Pode, posso sim. tomar?
a pessoa falando do Neymar, do Cristiano Ronaldo, como se essa pessoa estivesse perto dela, apaixonada e tal. E tipo, essa pessoa nem sabe que ela existe. Eu não sou apaixonado por isso. Você é apaixonado pelo seu esposo. Então, tipo, não é preciso as pessoas irem muito longe para elas poderem enxergar alguém de exemplo para a vida delas, né? Sim. Então, as pessoas que estão mais perto delas podem ser exemplo para a vida delas. E, por exemplo, o senhor deu o exemplo do nosso pastor, do presbítero Edson. O presbítero Edson foi um dos melhores líderes que eu tive, né? Foi, se a gente fosse pegar aqui a respeito de mim, por exemplo, eu não estaria aqui gravando com vocês se não fosse ele. Sim. Porque quem me chamou primeiramente para trabalho de mídia foi ele. Sim. E eu nem sabia do potencial que eu poderia ter. Te enxergou no anonimato. Exatamente. Ele me chamou sem eu me dizer. Deus usou ele. Não saber. Sim, sim. Sem saber absolutamente nada. Sim. Né? Se sabia, era bem pouco. Então, quando ele me chamou, eu decidi buscar conhecimento. E hoje em dia a gente está aqui, as pessoas até veem a gente como uma referência nessa parte de equipe, né? Sim. De mídia. Então, são pessoas que estão bem perto de nós, que nós podemos ter como exemplo. Outro exemplo que eu tenho é o Jean. Jean Belo. Jean Belo, que foi meu líder também. Sim, trabalhou grande amigo. comigo junto Meu amigo dos particular. jovens lá na congregação. E que ele foi um exemplo porque ele seguiu o exemplo do presbítero Edson. Então, ele é imitador dele. Ele sempre repetia frases do presbítero Edson pra gente a respeito de oração. Então, ano passado, eu posso dizer que em todos os meses a gente estava em campanha de oração lá na congregação, graças ao Jean, que sempre estava na frente. Graças a Deus. Por exemplo, tendo exemplo... Influenciado pelo Edson. Isso, influenciado pelo irmão Edson. Então, não precisa ir muito longe para poder ser uma pessoa em quem se espelhar. Eu nem preciso ir para redes sociais. E o mais impressionante é que tem que ser igual um organograma. Você teve inspiração por alguém, né? Você se inspirou em alguém. Isso. E a consequência é você inspirar alguém. Esse que tu inspirou tem que inspirar outro. Isso é uma consequência. Naturalmente. Entendeu? Então, olha só, o presbítero Edson inspirou o Jean te inspirou, e tu já está inspirando outras pessoas. Verdade. É isso que é importante. Quando essa cadeia é cortada, é porque algo aconteceu de errado aí. Quando tu se inspirou em alguém e tu não está conseguindo inspirar ninguém, é porque algo está errado em você e não nas pessoas. Isso que é impressionante. O senhor estava falando que o pastor Javan foi o seu único... O único e primeiro pastor. O senhor aceitou... Sim, com 26 anos. Assim, sim. Eu queria saber um pouco sobre como foi esse encontro seu com Jesus. Eu tinha 26 anos, eu voltei de Belém, eu me formei em Belém, e aí eu estava fazendo cursinho, porque o meu sonho era ser policial federal. Eu tinha um sonho de ser policial federal. Eu dizia que eu gostava de ser, que eu queria ser policial federal, por conta que policial federal não... na linha de frente de combate, assim, ele não se mete muito em assim, o que eu vejo. É diferente da polícia militar, muito arriscado. Menos risco para policial federal. E aí eu queria ser policial federal. Aí eu estava fazendo cursinho para fazer a prova, que iria ser há um ano. Tinha lançado a prova, 2010 eu comecei a fazer o cursinho. E aí o meu pai me liga um certo dia e ele diz que a gente tinha um comércio na feira, Salmo 23 o nome. E aí, Salmo 23. E aí um funcionário pediu para sair, alguma coisa assim. O meu pai não tinha mais pique para ir voltar para comércio, para trabalhar, envolvido em política novamente, não queria voltar para lá. Ele me liga e pergunta se eu queria
vim para Baitetuba para tomar conta do comércio e ficar no comércio. E aí eu analisei, eu disse para ele, olha, eu vou durante uma semana para me ver e ver como é que a contabilidade, ver se dá para me manter e tal. E aí eu vim, gostei do que eu vi, que eu teria uma vida boa. Aí fiquei morando na casa do meu pai. E aí eu tinha tudo, mas eu tinha um grande vazio no meu coração. À noite, para me dormir, eu sentia uma grande tristeza. E eu nunca fui assim um jovem, um rapaz rebelde. Não. Eu nunca bebi, eu nunca usei nada. Eu era um crente que não era crente. E aí, porque eu nunca usei isso, nunca fiz nada. E aí, então quando eu ia dormir, eu sentia uma tristeza, um vazio muito grande na minha alma. Para mim faltava alguma coisa. E aí meu pai já era evangélico, mamãe já era evangélica. E a partir daí, eu ganhei uma Bíblia. Eu ganhei uma Bíblia foi do meu pai, eu acho, foi de um irmão meu, de uma irmã, que foi a Oswaldirene que me deu uma Bíblia. E em uma semana, à noite, no quarto, eu lia toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Eu chegava do trabalho e ia ler a Bíblia. Eu chegava à noite de novo do trabalho e ia ler a Bíblia. E aquilo foi me contaminando. E eu lembro bem que foi um congresso que teve aqui. De missão. Eu lembro desse congresso. E quem pregou foi o Toninho. Foi Toninho? Como é o Tocha. Tocha. E a Adriana Guiar estava cantando. Aí ela cantou aquele Na Deus Lodebar. Eu tava querendo ser canta. Ela já estava me admirando lá. Não, eu não conhecia ele, mas eu lembro desse dia. Ela era afim de mim, entendeu? Eu não conhecia ele ainda. Tá vendo que ela sabe mais do que eu? Mas e eu aí lembro. Ela já ficava me admirando de lá, do círculo de oração, né, dos jovens. Ela já ficava me admirando. E aí eu vim decidido de casa que eu iria aceitar Jesus naquela noite. Aí meu pai me convidou e disse, vamos lá no congresso e tal, vamos. Eu falei, eu vou. Não, eu vou. Eu vou, porque eu já estou decidido que eu vou aceitar Jesus. E assim aconteceu. Antes dele ministrar a palavra, a Adriana Guiar cantou. Aí o pastor Javan pegou o microfone, falou. Eu acho que ele nem chegou a fazer o convite. Eu levantei do meu lugar e fui aceitar Jesus, convicto que Deus tinha uma chamada na minha vida. Eu fui convicto, ninguém chegou, vamos lá aceitar Jesus. Meu pai me convidou. Eu levantei na mesma hora e fui aceitar Jesus, entreguei minha vida a Jesus. E daí para frente, eu fui cada vez mais me aproximando de Deus, sempre em oração, sempre em campanha de oração. Eu acho que passaram uns 6 meses, não me lembro, não me recordo muito. Para falar a verdade, eu aceitei Jesus em esse congresso, eu acho que foi em junho. Em um mês eu desci as águas. Dia 30 de julho, eu fui batizado lá na chácara do pastor Javan. Foi lá que foi o batismo. 30 de julho de 2011. Então, um mês após, eu já decidi batizar. Então, convicto. Não teve emoção, não teve nada. Foi convicto. E aí eu fui batizado. Aí a gente fez uma campanha de oração na Judá e eu recebi o batismo com o Espírito Santo nessa campanha. Acho que 4 meses após eu aceitar Jesus. As coisas na minha vida foram muito rápidas. Muito rápido. Depois disso, quem era meu pastor na Judá era o pastor Joaquim. Pastor Joaquim, que hoje está na Monte Carmelo. Pastor Joaquim foi meu primeiro dirigente. E aí eu tinha 2, 3 meses de crente. Aí o pastor Joaquim me chamou para me dar uma palavra, uma saudação. E aí eu lembro que foi a minha primeira saudação, que eu fui dar uma palavra na congregação Judá. Eu queria deixar isso registrado para os adolescentes, para vocês não terem vergonha, porque eu com 3 meses de crente, você já tem uma vida de crente, já nasceram no Evangelho, e eu não tinha. E aí eu fui dar uma saudação, uma palavra, não sei se o pastor Joaquim lembra. Eu peguei o microfone, parece que o microfone sabe agora,
que estão usando de massagem, um equipamento de massagem que gruda e treme assim. Sim. Parece que o microfone estava assim na minha mão. Ele ficava balançando assim e eu ficava muito nervoso. Muito nervoso. E o microfone balançando e a respiração forte. Forte com nervosismo, mas eu consegui concluir a palavra. E aí o pastor Joaquim me ajudou muito, me ajudou demais. Ele sempre me chamava depois do culto. E eu fui congregando na Judá, foi quando a Nayara se encantou por mim. Foi nesse momento que ela se encantou por mim, pegou meu telefone, ligou para mim. Por que ele foi para ajudar? Ele morava aqui no centro. Por que ele foi para ajudar? Porque Pense tu aí. me ligou. Reflitam. Tu me ligou para vir para lá. Eu E conheci aí- ele lá na ajudar, gente. Não foi aqui no tempo, não. E aí eu fui me aproximando cada vez mais de Deus. Eu acho que eu tinha 1 ano de crente quando eu fui levado para auxiliar. Aproximadamente 6 a 7 meses depois de auxiliar, o presbítero Elielson me levou para diaconato. E hoje, eu posso até errar, mas hoje eu sou um dos mais novos presbíteros de Abaetetuba. Por tempo de crente. Crente, porque eu aceitei em 2011, nós estamos em 2024, tenho 13 anos de crente. Eu tenho. Então é um dos presbíteros mais novos que tem no campo. Sou eu, com 13 anos de evangelho. 13 anos de crente, sou eu. Aí as coisas foram muito rápidas. Eu esqueci que eu ia perguntar para o senhor sobre oportunidade. Porque tem alguns adolescentes que a gente às vezes dá oportunidade para eles, né? Só que às vezes eles não conseguem nem dar uma palavra. Ou até mesmo cantar o hino da harpa. Eu lembro na minha adolescência que a primeira oportunidade que eu tive foi num culto de missão na rua. Receba, não? Aí o primeiro hino que eu cantei foi o 15 da harpa cristã. Sim. E depois disso, nunca mais. Então, sempre quando me dão alguma oportunidade no culto, eu vou lá, né? E aproveita. E aproveita. Eu até fiz uma promessa diante de Deus e também dos meus líderes de adolescentes, que nessa época na Líder dos Vales era o presbítero Marinaldo Sena e a irmã Jaqueline, né? Eles fizeram uma pergunta pra gente logo que eles entraram na liderança e eles perguntaram o que a gente poderia melhorar. Aí a gente colocou lá que, eu coloquei no caso, né? De que sempre quando me dessem uma oportunidade para falar a respeito da palavra ou cantar um louvor, né? Eu nunca iria recusar. Então, o que vocês têm a deixar assim de conselho para os adolescentes? Que às vezes a gente dá oportunidade para eles, que eles falam que eles não vão, Sim. então eles perdem a oportunidade. O senhor até falou isso Sim. ontem, né, a respeito sobre oportunidade. E o que eles podem fazer para perder o medo? Porque muitas das vezes eles não aceitam a oportunidade para dar a palavra, seja o que for, por causa que eles têm vergonha, têm timidez ou têm até mesmo medo. Posso? Pode, depois eu falo. Eu acho assim, a tua pergunta que pode fazer, né? Mas eu acho que tudo começa assim na base mesmo. Porque é uma coisa que, por exemplo, quando a gente trabalhava com as crianças na igreja, a gente ensinava a cantar hino da harpa, fazia o cultinho lá para as crianças. Isso ia ensinando eles, né? A minha geração de criança era assim. Orava de joelho, ensinava. E hoje em dia, o que está acontecendo? Nossas crianças não estão sendo ensinadas. Não estou generalizando. Então, quando eles chegam numa oportunidade, sendo adolescente, muitas das vezes eles têm esse medo, porque não foram acostumados. Agora, o que você fazer? Ore. Ore, porque é só a oração que vai tirar esse medo, vai lhe dar coragem, vai tirar essa preocupação. E não se preocupe, eu tenho uma técnica. Quando eu estou nervosa, eu fecho meu olho. Então, geralmente, eu estou nervosa porque eu só canto de olho fechado. Mas quando você ora, o medo, a timidez, ele sai. Então, o meu conselho a vocês, orem muito, orem, busquem a Deus, porque com certeza vocês sentirão firmeza para cantar, para dar uma palavra, e deixa Deus usar vocês. Vocês são bênção. Ontem, inclusive, eu estava ali prestando atenção tanto de talentos que nós temos. Pessoas talentosíssimas nessa geração que está vindo aí, cantam muito bem. E eu sei que Deus quer usar cada um deles. E quando a gente ora, o Senhor nos dá ousadia
para falar do amor dele através do louvor, através da palavra. Então, se você quer ter ousadia, quer ser ousado, quer tirar essa timidez aí, busca a Deus a oração que você vai conseguir dar uma palavra e vai ser uma bênção em nome de Jesus. A senhora falou sobre base, agora que eu lembrei que a minha primeira oportunidade não foi nesse culto. Foi no grupo Tá de mentindo crianças. aqui pra todo mundo. Não veio no grupo de crianças, né? Aí eu lembro que eu era o único que ia lá na frente, lia o versículo, né? E que eu só não fechava a cantava, Bíblia. Não. Não? E falava alguma coisa. Sim. As outras crianças, ou elas liam, né? Fechavam a Bíblia e iam embora. Você tentava falar alguma coisa em cima, nem que fosse uma palavra ou uma frase. Então, eu acho que já começa aí, né? Tem que ter uma base. Eu lembro de um vídeo da Camila Barros, que ela falava que ela pregava pros ursos dela na sala. E ela já treinava pregando. Então, acho que... Antigamente a gente brincava muito de culto. De cultinho, eu lembro que a gente brincava de cultinho. Então, eu acho que dentro da nossa casa, os pais que estão nos assistindo também, isso é muito importante. Culto doméstico, até que uma brincadeira que seja para o teu filho. Vamos brincar de culto? Isso não é porque eu lembro isso na minha infância. Eu sei que isso foi fundamental. E isso, gente, é assim... já foi feita uma pesquisa que as pessoas mais desenvolvidas no trabalho, mais desenvolvidas com o público, têm uma base na igreja. Sim. Porque a igreja, ela nos ensina a comunicação, nos ensina o dinamismo, nos ensina a ser uma pessoa esperta mesmo. A igreja é uma faculdade, né? Para a vida. Para a vida. Então, você como pai, você como mãe, que incentiva, que ajuda o seu filho, essa base aí, você só vai colher bons frutos, porque o teu filho vai ser uma pessoa dinâmica, uma pessoa comunicativa. Então, é só sucesso. Sim. Eu falei sobre faculdade, né? Porque eu lembro que eu aprendi a ler no grupo de crianças. Sim. Cantando. Então, eu pegava a cópia, né? Aí eu decorava O hino. a letra do hino. Aí, às vezes, eu olhava para a cópia do hino e reconhecia aquela palavra. Sim. Então, bem dizer, eu aprendi a ler Decorava. Através dos hinos. através dos hinos que eu cantava no grupo infantil. Pois é. Então, a igreja realmente ela ajuda a pessoa Sim. na questão social, como ela deve se portar na sociedade, Sim. né? O que ela deve, o que ela não pode fazer. Sim. Também. Ajuda a respeitar as autoridades. Sim, os valores, né? Sim. Então, a igreja, ela é uma verdadeira faculdade para as pessoas, né? Verdade. Eu não tenho mais nenhuma pergunta para fazer para vocês. Graças Já a se Deus. passou mais de uma hora de podcast. Teamcast. Eu queria agradecer a vocês por terem colocado isso na agenda de vocês, porque eu sei que vocês não param também, né? Vocês têm um filho de vocês para cuidar, tem os compromissos da loja, Sim. do seu trabalho também, né? A senhora quer fazer Pega propaganda? essa dica, gente. Luke e Nick Modas Boutique. Tu não presta, Obrigada, Mar. Aquele meme, sabe aquele meme que tu não presta? Mas é isso, eu queria agradecer a vocês, né? Dizer desde já, sejam bem-vindos. Amém. Amém. Nós esperamos que esse ano realmente seja um ano diferente. Que todo ano, quando se inicia, né, a gente busca se aperfeiçoar mais, se entregar mais a Deus, servir mais. E nós não esperamos nada mais, nada menos do que o extraordinário para esse ano. Amém. Né? Que Deus possa estar na nossa frente, que Ele possa ajudar vocês a estarem na liderança até o final do ano e que seja tudo para glória e para a honra do Senhor. Se vocês tiverem alguma coisa para falar, fiquem à vontade. Eu queria agradecer também a todos os adolescentes que têm nos abraçado, têm demonstrado seu carinho. Agradecer a equipe de mídia, no nome do Alexandre, que também tem nos abraçado, nos ensinado muito, porque quando a gente chegou aqui é um peixe fora d'água, é totalmente diferente da congregação, e o Alexandre foi uma das primeiras pessoas que eu busquei. Conversar sobre ver como era que estava o departamento, e aí ele me aconselhou, e graças a Deus está sendo uma bênção, está sendo uma honra para nós trabalhar com vocês.
não somente com vocês, com a logística, os assistentes, supervisores, os outros diretores nos apoiando muito, Agemiro, Patrícia, Moisiel, Vanessa, Presbítero Antônio de Socorro, Alexandre, Mara, Antonete e o evangelista Douglas. E agradecer a eles que têm nos apoiado e têm sido companheiro nesta obra. E eu aproveitar esta oportunidade para dizer a todos os adolescentes que o nosso próximo encontro é no Retiro, dia 13, no Equatorial. Ah, estamos esquecendo. Não, moço, não pode esquecer. Equatorial. O retiro esse ano vai ser lá no Equatorial, vai ser uma bênção. Não deixe, pelo amor de Deus, eu peço pelo amor de Deus, não deixe de se inscrever, não deixe de participar. Vai ser uma bênção. A gente está organizando, mobilizando tudo para o bem dos adolescentes, para proporcionar aos adolescentes um retiro único, que eu sei que vai ser uma bênção. O Equatorial é muito bom, eles acompanharam, que a gente foi lá, é um local grande, muito seguro, e muito, muito bonito, tem muitas atrações. E aí, proporcional para o nosso retiro. E aí eu sei que vai ser uma bênção. Procure seu assistente, procure informações sobre o retiro. Sigam a UAADA TV, o canal da UAADA no Instagram, no YouTube, que lá está sendo colocado todo o conteúdo também para o nosso retiro. E o Alexandre vai colocar embaixo desse Teamcast também as nossas redes sociais, Minha Canaiara, que é para vocês também engajamento lá. Nos seguirem para mais informações também da UAADA. E também, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa para nós estamos prontos para atender a todos os adolescentes. Bom, a gente só queria agradecer, gente, por esse espaço, né, Alexandre, que você está nos dando aqui. É tudo muito novo, mas a gente gosta, sabe, dessas coisas, dessas doidices, assim, a gente gosta. Tu corta essa parte, doidice. Dessas aventuras. É muito bacana, a gente gosta de se comunicar, a gente gosta de conversar. E a gente agradece esse espaço de estar nos apresentando a vocês. E a gente se coloca aqui à disposição. Há muita vontade nossa, muita expectativa de trabalhar esse ano. E eu sei que Deus vai nos abençoar. A gente conta com cada um de vocês. Quando nos verem na rua, fala com a gente, porque a gente não conhece ainda vocês. Se apresentem, como muitos de vocês têm feito. A gente quer conhecer vocês, a gente quer estar perto de vocês. E as redes sociais da UAADA, elas são um meio para que vocês possam nos conhecer, a gente possa conhecer vocês. E a gente vai aí caminhando juntos até a hora que Deus quiser. Então é isso, pessoal. A gente já está terminando por aqui. Eu gostaria de agradecer a vocês. Não se esqueçam de se inscrever no nosso retiro. É apenas R$25, com direito a café da manhã e almoço, tá bom? Então a gente se encontra no próximo Teamcast. E para encerrar... Salve, Luciano! É salve!